Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2215. Tem 7 páginas, 50 elogias e 23 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, tem 17 máximas. O tema é ônus decisório. A especialidade é holomaturologia. Quer dizer, a turma que hoje toda decidiu aparecer para debater esses temas e julgou a terça-feira gorda de carnaval para o espaço, que é hoje, tá certo? Definição. O ônus decisório, quem é que fez esse verbete foi o professor Pedro, que está ali muito bem acompanhado. Hoje está com assessoria extra do Felipe e da Laura, também, junto com a Cris. Então, ele está super preparado para o que deve é. O ônus decisório é o valor potencial renunciado pela consciência, homem ou mulher, ao privilegiar determinada tarefa, atividade ou serviço em detrimento de outra durante a consecução lúcida da autoproex. A proflexia quanto aos circunpensenes viciosos. O holopensene odierno da supercomunicação, exigindo decisões rápidas e superficiais. A pensenidade carregada no PEN, a pensenização polifásica. A coragem bancar as consequências das autodecisões proexológicas. O fato de determinada decisão impor a renúncia às outras possibilidades decisórias no momento evolutivo. A deliberação por determinado caminho impondo o distanciamento das demais alternativas. O ato de saber realizar o prejuízo durante a tomada de decisão. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. A sábia postura de não tomar decisões sem antes realizar a asepsia energética pessoal e ambiental. A inspiração amparadora oportuna, atuando como concausa nas autodefinições de destino. A cosmovisão multidimensional, ampliando a chance de acerto decisório. O auto mater pensene, enquanto resultado das retrodecisões conscienciais. Agora, na argumentologia tem o tópico da taxologia com 20 confrontos ordenados alfabeticamente, envolvendo diferentes tipos de decisões passíveis de serem classificadas quanto à predominância cotidiana pela consciência interessada em melhorar a qualidade dos autoposicionamentos proexológicos diários. Tem também o tópico aí da ameaça, com 15 exemplos intra, inter e paraconscienciais. Aí o caso é de ameaça, no caso. Agora, tem também a caracterologia, com 10 exemplos de megadecisões conscienciais e respectivas consequências. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos autodecisão crítica, autoprofilexia proexológica, decidofobia, escolha evolutiva e resolução prioritária. Aqui a frase enfática, ela foi até o João Paulo aqui, colocou como sendo chamativo, porque ela aparece perfeita. Eu acho que a deusa Minerva não vai poder fazer nada. A hiperacuidade diária perante o ônus decisório permite ao intermissivista alcançar a holomaturidade, tendendo a reduzir os erros mais sérios no desenvolvimento teático da autoproexologia. Você costuma avaliar e bancar o ônus envolvido nas autodecisões proexológicas? Qual vem sendo o saldo evolutivo daí resultante? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. A mega análise aqui, o João Paulo aí também, nós separamos 20 itens. Preço, pedágio, coragem, autorresolução, autoposicionamento,
autoopção, autogerenciamento, bônus, experimentologia, holomaturologia, autolucidologia, autodecidologia, intraconscienciologia, intrafisicologia, autoproexologia, definologia, determinologia, autocosmoeticologia, responsabilidade e mega decisões. No verbete do dicionário tem aí a docenciologia. Nós estamos chamando a atenção sobre o processo de dar aula. Agora, questionamento. O que seria, pois, a energia que há tempo os orientais chamam de Kundalini? Teria alguma ligação com o material da conscienciologia e projeciologia? Poderia dar mais esclarecimento sobre essa energia e seu despertamento? A Kundalini é a energia, a geoenergia, que ela sobe pelas pernas, etc., e vai para o sexto chakra. Então, eu chamo, geralmente, isso aí de pré-Kundalini, que eles não estudaram a pré-Kundalini, que é a geoenergia. Agora, o processo tudo é energia consciencial. Dentro do envelhecimento saudável, é possível que a consciência venha a ter a entrevista mais avançada de sua vida com evoluciólogos ou até um serenão no período de sua velhice? Não, aí depende de quando é que a pessoa dessoma, né? O que acontece com ela? O processo da faixa etária é relativo. No desenvolvimento da exteriorização das energias, é normal começar a aparecer automatismo quando da exteriorização. Ela está usando aqui a palavra aquando, é só português lusitano, que ela é de Portugal. Aquando da exteriorização, como gesto, formas de respirar. Esse automatismo, caso proporcione uma ampliação da exteriorização das energias, serão fruto de estudo prévio no curso intermissivo? Neste caso, poderíamos relacionar até certo ponto esses automatismos físicos com o macrosoma? Tudo é possível, aí depende de examinar o caso e ver. Porque com o macrosoma tudo é possível, ele pode funcionar de diversas maneiras, depende da fisiologia, órgãos e sistema do corpo que ele esteja atuando. Minha professora de português me pediu uma redação cujo tema é a campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade e saúde pública. Estou tentando fazer melhor para quinta-feira entregar uma boa redação. Procurei na internet como andam os investimentos na saúde no Brasil. Enfim, não cheguei a lugar algum. Lembro de alguma reportagem que assisti dizendo que é muito baixo, coisa de 2%. Atualmente, e a educação 7% mais em vários sites, dizendo que 60% que o governo investiu isso e aquilo, e com certeza é mentira. Sem falar na falta de vergonha na cara, estão investindo o pouco que se tem em projetos ridículos, enquanto médicos lutam por uma carga de trabalho menos estressante e bons salários, e pessoas morrem em filas de espera. Os senhores e os demais colegas aí, que trabalham na área da saúde, me informarem como andam os investimentos da saúde atualmente. Escuta, essa semana agora que passou, a presidente determinou um corte nas verbas para educação e saúde. Vocês viram isso? Apareceu nos jornais de todo lado. De modo que aquilo que era pequeno ficou mínimo, tá certo? Olha bem que tem as notícias recentes sobre o corte na área da saúde e da educação. Todo bônus traz normalmente o seu ônus. Dentre os 10 itens da caracterologia, qual a mega decisão mais crucial e difícil de ser realizada pelos intermissivistas dessa vida intrafísica, em sua opinião? Poderia nos explicar melhor o ônus decisório envolvido na assunção despertológica para a fatologia? É com você. Eu acho que é difícil dizer, porque vai variar de cada caso. Cada um está no momento evolutivo, tem uma faixa etária, tem uma experiência. Então, essas decisões mais sérias, elas vão justamente depender desses fatores. E com relação ao processo da dispersidade, nós comentamos aqui já no outro verbete, talvez seja uma das decisões mais sérias, que quando a pessoa está mais próxima dessa condição,
ela já se vê apta a poder, vamos dizer assim, bancar de fato, assumir de fato essa condição, ela vai ter que abrir mão de uma série de manifestações ainda trafarinas, ainda infantilizadas, que até anteriormente ela poderia apresentar. Mas ao querer, de fato, assumir esse novo status, essa nova condição, já não vai mais caber na manifestação dela. Então, talvez, dentre essas possibilidades, se a pessoa já se encontra, por exemplo, se ela já é uma tenepsista veterana, se ela já sabe lidar com as energias, se ela já tem um nível de autodefesa energética acima da média, o processo da cosmoética também, ela já não tem tantos problemas de cunho cosmoético, ela já tem uma cosmoética mais avançada. Então, nessas condições, talvez o fato dela assumir, começar a quantificar o tempo e ver há quanto tempo tem que eu não perco mais as estribeiras, qual a predominância da interassistencialidade na minha vida, como andam os trabalhos da TENEPS, por exemplo, que é justamente um dos indicadores mais sérios para a pessoa poder se considerar um desperto, os acidentes de percurso e por aí vai. Então, eu acho que vai variar de cada caso, mas ela podendo, essa talvez seja uma das decisões mais críticas na PROEX. Moro no interior do estado do Rio, numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua. Gostaria de obter uma resposta sobre uma coisa que vem acontecendo muito comigo. Sempre que sonho, o que eu sonho costuma acontecer. Que vem a ser isso. É por isso que... E por que isso acontece? Escuta, isso aí nada mais é do que precognição. Dentre os parafenômenos mais avançados que tem, a precognição é dos mais comuns. Existe até central de observação e de concentração de estudos sobre a precognição. Você precisa estudar os fenômenos para você entender o que é. Isso é normal. Agora, isso mostra que você tem algum parapsiquismo. Pelo menos o comum aí dos fenômenos comuns. Agora aqui, gente, isso aqui é a revista Isso É. Está na banca. Saiu agora esse fim de semana. Tem aqui uma entrevista com esse Chris Kyle. Matei 255 pessoas que mereciam morrer. É o maior atirador de elite, aquele chamado sniper, da história da Marinha dos Estados Unidos. Ele lança um best-seller sobre suas ações no Iraque e conta como escolhia as vítimas. Ele é da elite do EUS Navy SEALs. Segundo lá no Pentágono, já matou 160 vítimas, mas ele acha que é 255. Ele já fez um tiro disparado a quase 2 km de distância e matou a pessoa. Agora, ele é chamado, no Iraque, lá, ele era chamado de Al-Shaitan, quer dizer em árabe, o diabo. E também os militares o aclamavam como sendo uma lenda. A sua autobiografia chama American Sniper, que seria atirador de elite americano. Agora, está na lista dos livros mais vendidos no país. Ele não se arrepende de nada, está defendendo a guerra cada vez mais, com as coisas todas aqui. Agora, fala sobre política, as coisas todas. Ele fala, em geral, onde há político, há corrupção. Foi a coisa mais inteligente que eu vi ele falar. O resto tudo é de uma banalidade subhumana total. Entende? Agora, eu já vi esse povo, esses sniper, atirador de elite, com entrevista na televisão, friamente. Esse aqui é mais um. Mas eu já vi outros que já falaram isso há muito tempo. Eu já falei nesse processo de sniper, já escrevi a respeito. Agora, ó, são das piores pessoas que tem. Geralmente eles são muito fortes. Olha a cara do cara, ó, fortão. Entende? Outra coisa, é típico com Zéu. Você olha aqui que ele fala assim, o sonho de Chris Kyle, 37 anos, o maior atirador da história da Marinha Americana, era ser cowboy. Mas a queda de um cavalo bravo no rodeio em Randall, México, abreviou sua carreira esportiva. Mesmo assim, era melhor do que isso. Quer dizer, o cara... Ele deve ter sido cowboy na vida. Esse negócio aqui, em matéria de belicismo, esses caras são os piores que existem. Saia de perto desse povo, tá? É o que eu recomendo aí para meus amigos. Saia de perto. Nunca se sabe.
Geralmente eles matam a pessoa a 1 quilômetro de distância. Um tiro na testa. Ele não fala que dá um tiro na testa, não. Ele fala que joga no volume do cara, sempre acerta. Por causa disso. Ele não manda na testa, manda no corpo, no volume da situação. Terrível. Agora, se vocês querem ver o que é gente doida, está aí um deles. E outra coisa, ele se justifica de tudo quanto é jeito com a guerra no Iraque, a situação toda, acha que o Obama está errado porque está reduzindo a tropa, tudo errado, que devia agora e que devia de continuar. Enfim, tem muita gente doida. Agora você veja, esse aí já tem 37 anos, já era para ele ter amadurecido. Já tem 11 anos de, vamos dizer, total maturidade biológica. Então isso não tem saída. Agora, gente, observa bem uma reação de uma pessoa dessa. Ele quer limpar a terra matando as pessoas. Ele não sabe de interpretação grupo kármica, o que tem, não sabe nada disso. É totalmente ao contrário do processo serenão. Não tem ideia nenhuma disso. Vocês estão vendo como é que sai de falar dessas coisas, né? Ontem aqui eu estava falando várias vezes sobre paragenética, que ninguém está precisando. Hoje a mesma coisa, o processo de causa e efeito da lei da evolução, ninguém está sabendo nada. Era o caso de acompanhar a vida dele e ver o que vai acontecer, né? Porque a tendência é isso voltar ainda nessa vida, né? Ou ele vai ficar doido, ou vai ter algum acidente, alguma coisa com ele, né? Mas ele está muito bem. Ele mesmo está falando que não tem nada, não sente nada. Está muito tranquilo com ele, dorme bem. O caso não é fácil, não. O psicopata não tem remorso, né? Não tem nada. Agora, psicopata é psicopata, né? O Pedro, na 7ª linha da fatologia, página 47, a 7ª depois continua, né? Repete, por favor, Arlindo, que eu não ouvi. Na página 47, fatologia, a 7ª linha de cima para baixo, né? Na 7ª, depois continua na 8ª. Lucidez quanto ao tempo, energia e recursos aplicados em determinar a direção da PROEX, cujo retorno evolutivo deve ser quantificado antes, durante e depois, né, do autoposicionamento. A gente colocou isso aqui para justamente chamar a atenção que muitas vezes no processo decisório não há essa preocupação. Ou falta o planejamento, a pessoa decide de modo instintivo, ou falta o acompanhamento, que ela não percebe, vê que ela está indo para uma linha equivocada, ectópica, e principalmente depois de algum tempo fazer a verificação se foi realmente a melhor decisão. Então esse profissionalismo, vamos chamar assim, no processo decisório, é que a gente quer justamente debater aqui para chamar atenção e poder esclarecer mais sobre isso. Talvez ainda haja, como a gente está vendo aí na SOCIM, uma predominância das decisões mais baseadas no psicossoma, na instintividade, nas emoções. Então, todo esse calculismo que se pretende, ele é deixado de lado. Né? Esse processo decisório, pelo que se fala aqui antes, durante e depois, ele é permanente. Quer dizer, você tem que olhar sempre, fazer um balanço dessa decisão e também prever uma futura decisão. É permanente, parece. E é o que a gente coloca antes. Quando a gente decide, vamos dizer assim, o melhor perante o pior, aquilo que não presta, até certo ponto é mais fácil, a gente já está aprendendo, já consegue fazer isso. Mas quando a gente tem duas decisões que, em princípio, são positivas, quando se tem que fazer essa economia de bens, que a gente comentou um pouquinho antes, é que é mais complicado. Então, aí a gente vai exigir mais do discernimento para ver aonde é que nós vamos apostar as nossas fichas em termos de PROEX. O que vai render mais no meu caso? Então, eu posso me equiparar a outras pessoas, posso utilizar vários recursos, mas, no fundo, eu tenho que ver a minha necessidade evolutiva. O que é que, para mim, vai render mais frutos. Essa decisão, ela é meio, vamos dizer assim, é difícil, né? Não é coisa fácil. Agora, exatamente. Quais as principais precauções devem ser tomadas a respeito de tomar essa decisão? Né? Eu acho que é ver principalmente qual é a intenção, o que está pautando aquela decisão, o que a pessoa quer de fato. Porque muitas vezes pode estar aí mascarado um processo de status, ela está tomando aquela decisão porque ela quer assumir aquela outra condição, porque ela vai se sentir melhor com aquilo, porque ela admira outras pessoas ou quer assumir o local de outras pessoas.
mas ela às vezes não avalia quais são os traços, quais são os atributos que ela tem e se de fato isso está permitindo ou permitiria ela assumir essa nova condição. Então eu vejo que é principalmente fazer uma autopesquisa mais profunda e sincera, principalmente, e a pessoa analisar as suas intenções. Eu comento aí também no processo lá no final o costume de olhar para si hoje, consultando os próprios valores para melhor decidir amanhã. Então o processo de decisão é muito mais isso, a pessoa está coerente com aquilo que ela quer. Na maioria das vezes, quando se erra muito em termos de decisão, a pessoa não sabe o que quer. Ela vai conforme a maré, conforme o processo social, conforme a moda, as influências externas. Então isso é que acaba fazendo com que ela tenha motivação para decidir, e quando ela vai ver, ela não queria nada daquilo, mas ela já decidiu, aí tem que tomar outras decisões para corrigir. Então ela sabendo bem o que ela quer, ela buscando e fazendo esse planejamento com calma, eu acho que ela tem mais chance de acertar. Então, ok, obrigado. Ao verbetógrafo, peço que desenvolva e amplie, se possível, com a sua vivência, os seguintes itens: rompimento e desassediologia. Rompimento e desassediologia está na página. Tá. Vamos ler aqui só para contextualizar. Atinente à definologia, há decisões exigindo cisão, corte, quebra, ruptura, fratura, cirurgia ou solução de continuidade com o contexto anterior, abrindo neopossibilidades na manifestação consciencial. Cabe ao intermissivista estar lúcido, predisposto e bancar o ônus envolvido nas escolhas prexológicas diárias. Então, isso aqui é justamente a síntese da ideia básica do verbete. Quanto mais lúcido nós tivermos e estivermos dispostos a bancar esse preço, seja por qual decisão que for, a tendência é a decisão se tornar mais fácil e mais prolífica. Eu pensei muito em desenvolver esse assunto, porque eu queria conjuminar um conceito da economia que eu coloquei na sinonimologia, que é o processo de custo de oportunidade na PROEX. Então, custo de oportunidade, justamente você saber aferir, saber fazer o levantamento do que vai te trazer mais benefícios, pode ser em termos de rendimento financeiro, em termos prexológicos, evolutivos, seja lá qual for a vertente que a pessoa esteja analisando. Mas, por exemplo, num exemplo prático, a pessoa tem um dinheiro, vamos supor que ela tenha 100 mil reais. O que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela pode construir um negócio, ela pode deixar no banco ela pode aplicar em ações, ela pode aplicar na poupança. Então, essas possibilidades de investimento é o que eu quero chamar a atenção na condição da PROEX. Então, a pessoa pode, hoje, priorizar, vamos supor, escrever um livro, escrever um verbete, sair em itinerância, pegando o gancho aí com o verbete do professor Valdo. Então, se ela calibrar bem o discernimento e souber jogar essas prioridades ao longo do tempo, no seu cronograma diário, ela vai poder ter melhores rendimentos, porque ela vai justamente fazer essa ponderação de acordo com o caso pessoal. Ele pediu um exemplo. Eu, desde que entrei no Instituto, eu me entendo por gente, eu vi que eu precisava falar mais, precisava dar mais aula, precisava interagir com as pessoas em função do meu temperamento mais fechado, mais introspectivo, mais até certo ponto reprimido. Então, tudo que eu pudesse fazer para justamente me lançar mais e me expor mais, isso eu vi que vem me ajudando desde que eu comecei a dar aula, e esse é um dos motivos que eu tenho procurado escrever mais verbetes, porque isso você se coloca numa condição de se obrigar a estudar mais, de se obrigar a qualificar mais aquilo que você faz, a sua TARES, enfim, a sua docência e assim por diante. Então, a pessoa está lúcida para isso, ou seja, escolher de caso pensado, adredemente planejado, é que o objetivo maior desse verbete. Não significa que esse ônus é negativo ou positivo. O que significa que a pessoa está lúcida em pagar o preço dessa condição, porque na maioria das vezes a pessoa não pensa nisso. Em Pensenologia, página 48, primeira linha, poderia comentar sobre o ato de saber neutralizar a influência nociva da opinião pública nas autodecisões proexológicas? Muitas vezes, quando neutralizei essa pressão externa da sociodoentia,
que corrompe a consciência humana, fui estigmatizado como um snob desajustado. Talvez por isso estive por um período sombrio e nebuloso na misantropia anticosmoética, e esse traço negativo em minha personalidade tem raiz na minha paragenética, ou seja, tal parafato advém do meu passado, vivido como filósofo no século XVIII. Atualmente, a minha duplista tem me ajudado de forma discreta e eficiente a me integralizar novamente nessa sociedade doente. Eu costumo dizer que a gente não pode usar determinados argumentos corretos para justificar os nossos trafares. Então, você veja, você neutralizar a opinião pública é uma coisa positiva, porque, em geral, a opinião pública ela é patológica. Mas, se isso for utilizado justamente para você justificar um determinado comportamento, seja antissocial, seja do solipsismo, que é essa tendência de solidão, da pessoa querer ficar mais só, isso aí está equivocado. Então, o que a gente quis chamar a atenção aqui é justamente para a pessoa não ir no fluxo, não ir com a manada, ver até que ponto ela está sendo influenciada negativamente pela SOCIM. E o caso que eu dei, o meu exemplo pessoal, é justamente para tentar quebrar essa tendência mais introspectiva. Mas nem por isso a gente vai cair no processo da sociedade, na SOCIM, vai perder o discernimento para dançar conforme a música da SOCIM. Pelo contrário, você tem que saber tirar partido daquilo que você precisa. Então, a sociedade, por mais patológica que ela seja, ela tem um processo positivo que é do convívio, que é você poder estar com outras pessoas. E até, como foi feito aqui no início da tertúlia, você poder estudar outros casos, ver outros, vamos dizer assim, comportamentos, outros laboratórios conscienciais, para você poder qualificar a sua própria cognição. Alver Betógrafo, como conciliar o ônus decisório do recato evolutivo com a consequente diminuição da vida social, sem afetar a saúde emocional? Eu vou ver se o Felipe quer falar, que pegou um pouco na área dele aí do recato, né? Mas é justamente isso que eu estava comentando, é você não abrir mão dos seus princípios só para agradar, por exemplo, a família nuclear, a família, o grupo karma mais íntimo. Então, você tem que estabelecer determinados limites. Hoje, antes do almoço, a gente discutia, o professor Val estava comentando sobre o processo de, muitas vezes, a peremptoriedade poder ser cosmoética, poder ser positiva. Então, você estabelece uma raia de fazer concessões, de poder conviver com essas pessoas, mas desde que isso não vá contra os seus princípios, desde que isso não vá, por exemplo, contra o trabalho que você esteja fazendo, desde que isso não vá sabotar a sua proex. Então, evitar os extremos. Mais uma vez, a pessoa que não quer conviver com a SOCIM, se tranca em casa e acha que ela só tem que estudar e fazer aquilo que ela acha que é o melhor, e aí configura um processo de egoísmo. Mas acho que o meio termo, ela sabendo levar, sabendo fazer o social, sabendo muitas vezes assistir essas pessoas mais próximas, ela vai conseguir ter benefício. Não sei se você quer comentar, Felipe. Você vai dar um recado sobre o recato? Só para acrescentar isso que o Pedro falou, a questão do recato, muitas vezes, que a pessoa tem que observar, para ela conseguir manter o meio termo, ela deve conseguir informar as pessoas, através da postura pessoal, do que ela está fazendo. Porque senão ela simplesmente se fecha e as pessoas vão começar a dar mais pedradas, vão começar a achar que a pessoa está ficando, na verdade, louca. Então, recatar não significa a pessoa se isolar, mas recatar significa elevar os pensamentos a uma condição mental somática superior, a fazer mais reflexões, conseguindo conviver com os demais fatores da cotidianidade da nossa evolução aqui nessa dimensão. Por favor, em Fatologia, página 47, 12ª e 13ª linhas. Poderia ampliar. A evitação do arrependimento pós-decisório ao bloquear as influências psicossomáticas infantis. E na página 48, 4ª e 5ª linha, de baixo para cima. O grau de liberdade íntima transparecendo os comportamentos pessoais e a autoproex costurada pelos pontos decisórios. Ok. Essa condição do arrependimento pós-decisório é justamente a pessoa
aprender com os próprios erros, ou seja, se ela já manifestou isso, se ela já se arrependeu de alguma decisão que ela tomou, em geral o que a gente observa é que houve a predominância de comportamentos ali infantis, comportamentos emocionais. Então, muitas vezes, se não há uma tendência de maior reflexão, ponderação, planejamento, a pessoa cai nisso. Lembrando aqui da aula do que o professor Lísias deu lá no Balanço, ele comentou que nos momentos mais difíceis da vida dele, o que mais ajudou foi ele realizar tarefas mentais somáticas. Então, essa evitação justamente vai surgir se a pessoa começar a priorizar determinadas tarefas intelectuais, determinados comportamentos que a ajudem nesse sentido. Então, antes de tomar uma decisão, é bom ela escrever quais são os pontos mais críticos, se aquele problema realmente existe ou se é fruto da cabeça dela, que muitas vezes ela está aumentando, exagerando e assim por diante. Então, quanto mais tarefas intelectuais, intelectivas e que exijam reflexão ela puder fazer, menos ela vai sofrer esse tipo de arrependimento. Perguntou também sobre o grau de liberdade íntima transparecendo nos comportamentos pessoais. Isso aqui é interessante porque justamente nessa superação, nessa tendência de superação dos processos emocionais mais, vamos dizer assim, arraigados, instintivos, há uma tendência da pessoa se reprimir, há uma tendência da pessoa ficar mais, vamos dizer assim, tolhida nas manifestações. Então tem que atentar para esse outro lado, para ela justamente não cair nesse outro extremo, porque ela acaba que não faz nada. A pessoa perde a espontaneidade, ela não se, vamos dizer assim, se distrai, ela quer ficar com o máximo quer ser certo o tempo todo, e aí ela acaba caindo nessa condição. Então, para chegar no caminho do meio, a pessoa se aceitar mais, rir dos próprios erros, ela não ter medo de passar pelo ridículo, porque com o tempo, ao analisar esses erros com mais calma, ela vai conseguindo fazer essa calibração. E acho que tinha mais um... A autoproex costurada pelos pontos decisórios. Justamente é o que a gente comenta mais à frente do decidograma. Para você analisar a própria consciência, a proex entra nisso, você tem que analisar as suas decisões. E dentro das decisões, eu estou até estudando para ver se faço um outro verbete, a gente pode dividir o processo decisório, que eu chamo de confort decisório, que é o conteúdo, aquilo que você tem que decidir, aquilo, vamos dizer assim, a mensagem, aquilo que você tem que aprumar e como você vai tomar essa decisão. E nesse como envolve normalmente outras pessoas. Como que você vai comunicar essa decisão para os envolvidos, como que você vai se comportar a partir dessa situação. Então a proex nada mais é do que o resultado das decisões pessoais. A decisão, vamos supor, de começar a TENEPS, a decisão de escrever o livro, a decisão de se tornar voluntário, a decisão de, enfim, fazer assistência de modo geral. No manual da TENEPS, página 45, o senhor explica descargas. Com o desenvolvimento diário das práticas da TENEPS e maior desenvoltura técnica do praticante, podem ser feitas 11 descargas de EECs em apenas 25 a 45 minutos de sessão individual. Depois tem contrações. Cada descarga energética corresponde a 50 contrações, transmissões no mínimo, onde 11 descargas perfazem o total médio de 550 transmissões ao fim de cada período diário. Poderia explicar e exemplificar como se dão essas descargas? Poderia explicar também o que vem a ser essas contrações? O problema é o seguinte, na hora que vem a consciência, ela se liga para a cérebro e vem pela vontade, ela começa a mexer nas energias da gente, quase sempre em relação com as dela. Então aquilo vem através de contrações que você tem na cabeça, principalmente, e aquilo pega, às vezes, o corpo todo, enrijece tudo. E vem contrações alternadas. É isso aí. Isso não tem outro jeito, não. Se entrega. Você está faltando passividade ativa. Seja passivo para o nosso assistente extrafísico, o amparador extrafísico, que você vai começar a sentir isso tudo claramente. Agora, o melhor da história é a hora que você conseguir definir o que é energia sua, do amparador, de uma central extrafísica ou de uma consciência doente.
Pelo menos essas 4 coisas você vai distinguir isso perfeitamente. E outra coisa, as contrações vão continuar. Isso faz parte. Raramente ela vem de uma maneira de fluência contínua. Realmente é é intermitente, alternado. Poderia comentar na página 48, em tecnologia, a técnica de se pensar tal qual o amparador? Essa condição... Você é outra pessoa, viu? É o mesmo. Coincidiu aí. Mas é justamente você procurar se colocar na condição, primeiro, de consciência, para você conseguir sobrepairar aquela decisão, aquele problema, aquela condição mais crítica, e numa condição de consciência mais ponderada, equilibrada, técnica. Com isso, você promove esse distanciamento e normalmente acalma as emoções. Sai daquela necessidade de tomar a decisão muito abruptamente, instintivamente e assim por diante. Na página 49, em ciclologia, as infindáveis decisões contidas no ciclo circadiano. Sim, durante o dia nós tomamos decisões o tempo todo, então é justamente para chamar a atenção que nós podemos ter o que eu chamo de como se fossem micro decisões e macro decisões, ou seja, pegando a analogia com a economia, existe a microeconomia e a macroeconomia. O professor Waldo costuma dar aquele exemplo de que desde que ele acorda ele procura ver com calma quais são todos os atos que ele vai tomar, desde colocar ali a sandália, o chinelo, beber água, ir no banheiro. Então isso ajuda na lucidez, na hiperacuidade cotidiana para a pessoa pensar, mas será que essa é a melhor ordenação em termos de decisões? Será que em vez de primeiro tomar água era melhor, vamos supor, escovar os dentes, é melhor trocar de roupa, ou tomar o banho antes? Então se a pessoa faz esse tipo de exercício com coisas triviais, com coisas banais do dia a dia, ela justamente fica mais apta a tomar essas decisões mais críticas. Então, consequentemente, concluindo, o que se falta muito é um hábito de aprender a tomar decisões e fazer esse levantamento das variáveis envolvidas nas decisões mais críticas. Por favor, aprofundar na 4ª linha, de cima para baixo da fatologia, o ato de saber realizar o prejuízo durante a tomada de decisão. É isso, é você ter em mente que ao tomar uma decisão você vai estar abrindo mão daquela outra possibilidade, porque um dos fatores que mais emperram a tomada de decisão é justamente a pessoa querer manter o status que ela vinha até então, querer manter aquela condição, tomar uma nova decisão como se isso não fosse mudar nada. Então ela tem que ter em mente que ela vai ter que, se for uma decisão mais crítica principalmente, ela vai ter que abrir mão daquela condição pela qual ela não está decidindo. E é justamente o que não costuma acontecer. Às vezes a pessoa quer, vamos supor, manter a reciclagem, ela quer fazer a reciclagem, mas ela não quer abrir mão, por exemplo, dos bagulhos energéticos. Ela quer fazer uma recim mais profunda, mas não quer abrir mão dos patopensenes, e assim sucessivamente. Então, realizar o prejuízo é você, de fato, bancar e assumir aquele ônus envolvido naquela decisão. A compreensão que as pessoas têm de seu próprio processamento cognitivo é denominada pela psicologia cognitiva de metacognição. Gostaria de opinião do professor ou de algum psicólogo sobre a aplicação da metacognição dentro dos campos de estudo da conscienciologia. Há algum verbete ou pesquisa sobre isso no CAEC? Escuta, a primeira coisa que eu acho é a seguinte: essa palavra é mal colocada pelo psicólogo. Por quê? Na hora que a pessoa tem que conhecer a si mesmo, é a cognição mais séria que tem, não é a meta, não é aquela do fim ou qualquer coisa. Tinha que ser a autocognição. O nome que nós usamos é autocognição. Outro nome é hiperacuidade. Outro nome é alta variação conscienciometrológica, ou seja, do conscienciograma. Por isso, para entender isso aí, seria bom você ver o livro que é popular aí, numa linguagem popular, que é o Nossa Evolução, que a gente mostra essa realidade. Agora, o outro livro é o Conscienciograma, para a pessoa fazer essa autoavaliação. Essa que é a metacognição da psicologia. Eu acho isso tudo errado. Agora, a psicologia vai no vácuo da ciência convencional.
Por isso que eles falam, a ciência, antes de mais nada, devia de ser autocogniciologia, devia de ser a primeira ciência convencional de todo mundo. E não é. Quer dizer, a pessoa estudar a si mesma, a ciência não estuda a própria pessoa. Agora, tudo por quê? Orgulho dos cientistas, vaidade do cientista, a honra deles. Eles não vão contra si mesmos na história para examinar essa vaidade. Então, por isso. Agora, veja, metacognição, conversa fiada. O que é isso? Gente, Pedro, eu entrego, então, o professor Pedro para vocês. Pois não. Na página 49, em paradoxologia, você explica o paradoxo desassediador, o último paradoxo? O paradoxo desassediador é tema de um verbete, e é um paradoxo porque quanto mais você faz assistência, é a condição do ser desperto, quanto mais ele se manifesta, mais assediado, entre aspas, ele fica, ou seja, mais consciexes vem justamente, seja para tirar satisfação, seja para ajudar aquelas consciexes que estão sendo assistidas, no caso da UFIEX, por exemplo, e aí é um processo paradoxal, porque aparentemente aquela pessoa menos assediada, se você for olhar, ela está mais assediada, porque ela está com mais trabalho para ser feito. E a gente comentou e colocou isso aqui, porque é um ônus que a pessoa tem que estar lúcida para isso. Se ela quer, de fato, assumir o processo do esclarecimento mais sério, mais profundo, ela vai ter que lidar com os reveses, com essas consciências que não estão a fim de evoluir, ela vai ter que, de algum modo, atender e assistir essas consciências. Então, é muito bem exemplificado pela condição do desperto. Perfeito. Pedro. Uma coisa que talvez fosse bom a gente esclarecer mais é o seguinte, nessa questão aí que nosso amigo perguntou, sobre o processo da intermitência da energia, uma coisa muito séria que o povo custa entender, e é o que acontece com ele ainda, porque é jejum, está começando, é que isso faz barulho dentro dos processos, devido os pares dos nervos intracranianos, faz barulho, dá som intracraniano, essa passagem de energia e mexe nos tímpanos. Isso, às vezes, cria uma sinalética timpânica para a pessoa. Agora, outra coisa, negócio muito sério. Isso é que eu desejaria que todo mundo entendesse, principalmente esse que está perguntando. Na hora que ele for sentir isso as primeiras vezes, ele deixa acontecer. E depois ele pretende ou faz força para parar. E ele vai ver que ele não consegue. Por quê? Há uma força superior que está comandando o processo da energia. Então ele vê direitinho que ele está sendo usado. Então veja, isso é muito sério, porque comprova o processo extrafísico, comprova a manifestação da consciência. Então a energia, ela prova isso tudo para a gente. Não precisa de procurar muito fenômeno nem nada. Só com o estado vibracional a pessoa vê isso tudo. Agora, vai olhar o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso central, vai ver, por exemplo, os chakras que funcionam, as 40 manobras que funcionam a energia através dela. E, no fim da história, ela vai chegar naquilo que nós chamamos do para-banho energético. Esse grandão que aí ele já resume uma opção de coisa. Mas para chegar até lá, a pessoa tem que estudar tudo isso, não dá. Agora vocês vejam, são as coisas mais ordinárias, natural, rotineiras e bobocas que tem em matéria de parapsiquismo. A maioria não sabe nada disso, que é uma pena. Né? Então veja, a pessoa vê a contração muscular, olha o som intracraniano, vê que tem uma manifestação de uma força externa sobre a condição toda do sistema nervoso da pessoa. O ritmo, né? Que tem isso. Com o passar do tempo, ele vai ver que age, por exemplo, aqui, ó, dentro do mecanismo da escrita, depois age dentro do mecanismo da fala, que é o laringo chakra. Então vem a psicofonia, a psicografia, veja bem, tudo aí, é só a pessoa desenvolvendo que ela vai ver isso claramente. Agora veja, agora talvez como é possível? Agora, quantos milhões de anos que tem esse desenvolvimento na Terra e o povo não sabe nada disso? Um negócio dentro de si mesmo, uma coisa tão óbvia, igual respirar, ninguém sabe, a maioria. Por isso que começa a matar os outros assim, o cara fica aí, é um herói.
255, o cara já matou. Está aí dando entrevista, saindo no mundo inteiro a entrevista dele. Essa dimensão, é esse planeta, é onde vocês estão. Olha bem o que vocês fizeram curso intermissivo. Aquele que reconhece que fez curso intermissivo tem obrigação, ou pelo menos algum dever, de urubu-servar essa realidade. Né? Temos que dar um jeito nisso. Agora, ó, não desesperem por causa disso que eu estou falando. Um cara igual esse dos 255, eles vão conversar com ele, né, para ver. Você quer ir para outro planeta inferior? Porque lá está mais de acordo com você, com seus músculos. Então, aí ele vai começar a desenvolver essa metralhadora que ele usa. Né? Ele vai começar a desenvolver aquilo de novo, tudo direito. Então vai ser um herói lá também. Agora, se deixassem, eu desejaria conversar com quem vai embora, um desses, assim, antes, para dar algumas sugestões para ele. Professor Outra Valdo. coisa, sem ironia. Eu ia ser só irreverente, eu não chegaria a ser irônico, tá certo? A respeito da parabanhologia, o senhor, em dicionário, né, tem um verbete. E tudo que você está comentando tem a ver também com isso, com os processos dos parabanhos? O parabanho, ele é mais avançado em matéria de energia. Por isso que eu escrevi nos livros e coloquei 39 manobras de energia. Esse parabanho espontâneo eu coloco fora, que é o 40º. Das manobras todas é a 40ª manobra. Que ele é o mais avançado. Porque com ele você especifica, explicita, expõe e clareia tudo limpidamente a respeito de tudo que acontece entre essa dimensão e as outras. E quando acontece com certa frequência, não, isso ele vai marca acontecer mais? com certa frequência, inevitavelmente. A pessoa desenvolvendo, chega uma perto dela, ela vai sentir. A hora que sente, o outro, devido ao processo de energia, vai atuar no processo de energia, inevitavelmente. Tocou no paracérebro, a pessoa sente. Então, isso é inevitável. Todo mundo vai passar por isso. Valdo. Agora, o processo é nós deixarmos de sermos primatas. Vamos entender, a partir do EV, a pessoa deixa de ser primata. Não sei. Valdo, aqui atrás do Cromwell. É para você e também para o verbetógrafo. Eu queria justamente a conexão do parabanho antes, durante e após as decisões críticas. Assim, como não, eles vêm acontecendo e como a pessoa interpretar. está sendo monitorada. Né? Se acontece antes, durante e depois, é porque ela está sendo monitorada. Geralmente não precisa disso, porque ela começa a ter autoconsciência, eles apenas mostram que estão ali presentes. Acabou, a pessoa mesmo, ela desenvolve, tem desenvoltura, ela desembaraça o trabalho dela, não precisa de nada disso mais. Essas coisas todas ocorrem. Entendi. Né? Obrigada. Agora, o processo é que o próprio fenômeno é autopersuasivo, ele convence a pessoa. Se uma pessoa insiste no parafenômeno, ela acaba admitindo tudo, porque o fenômeno é incontestável, não tem jeito de fugir, é a pessoa consigo mesma, não tem jeito. Como é que fica? Pedro, aqui na página 47, lá na fatologia, na 5ª linha, você fala da decisão íntima visando a qualificação do ato decisório pessoal. Quais são essas? Pode dar alguns exemplos de decisões, assim? Só me ajuda a ver qual linha? Quinta linha. Ah, sim. A decisão íntima visando a qualificação do ato decisório. Isso aí acontece quando a pessoa faz a análise das decisões anteriores. Então, em algumas decisões mais críticas da minha vida, justamente eu vi que o que predominou é que o conteúdo estava certo, mas muitas vezes a forma de se fazer poderia ser qualificada, né? Poderia melhorar. Porque normalmente, como eu comentei, muitas vezes envolve outras pessoas. Então, quando você decide melhorar isso, você na realidade está melhorando a sua condição assistencial, você está qualificando o processo assistencial, porque a gente está partindo do pressuposto que essas decisões mais sérias são justamente decisões cosmoéticas que a pessoa está querendo acertar. Então, vale a pena a pessoa avaliar nas decisões mais críticas como elas se deram, né? Como elas ocorreram.
E aí ela tem um balanço, se está mais positivo, se está mais negativo, e o que ela pode fazer para melhorar. Muitas vezes ela pode chegar a uma outra conclusão, que o que predominou foram os emocionalismos, o processo emocional. Então ela vai tentar tomar decisões mais mentais somáticas. E foi baseado nisso que a gente colocou esses contrapontos na página 51, para ela ver o que predomina. Por exemplo, tem determinadas decisões que ela pode chegar à conclusão que ela está tomando a decisão, mas aquilo é anacrônico na realidade. Vou dar um exemplo. Nós já pensamos lá no Conselho de Epicons em chamar algumas pessoas para serem Epicons, mas quando a gente foi ver, a pessoa nem fazia TENEPS. Então tem um processo, pelo menos olhando de fora, um processo anacrônico, porque a gente achava que a pessoa estava preparada para assumir uma condição mais séria, mas ela não tinha nem começado a fazer TENEPS. Então, até que ponto isso não estava anacrônico para ela? Ela estava esperando chegar numa condição ideal para começar a fazer a TENEPS. Isso, lógico, olhando de fora, a pessoa deve ter as razões pessoais. E, por outro lado, a decisão atualizada é aquela pessoa que está acostumada a tomar e assumir mais riscos, tomar essas decisões de modo mais tranquilo, constante, ela não é tão insegura nessas tomadas de decisão. E por aí vai, tem outras possibilidades. Então, o que eu acho mais sério é fazer esse diagnóstico. O que entra no contexto decisório pessoal? O que mais me atrapalha e o que mais me ajuda? Por exemplo, número 14. Às vezes, o que dificulta mais é o processo da impulsividade. A pessoa, quando vê, ela já tomou a decisão. E aí ela vai chegar à conclusão que não foi a melhor. Aí ela quer voltar. Mas já envolve outras pessoas, já passou o tempo, aí não dá para desfazer aquilo e por aí vai. É como publicar um livro, né? A pessoa publica um livro, às vezes ela errou ali num determinado capítulo, numa abordagem, mas aquilo já era, aquilo já foi para o cosmos. Então, você ter esse calculismo, essa calma, essa ponderação e ver se realmente aquela é a melhor abordagem, é o ideal, para justamente a pessoa não passar por isso. O Pedro, você quer continuar? Só mais uma coisa assim. Às vezes a gente toma uma decisão numa coisa inesperada na vida. Você se vê numa situação e você tem que tomar uma decisão, tem que ir por esse ou aquele rumo. Você tem alguma coisa assim no sentido de planejamento de possíveis grandes decisões, assim, alguma coisa que você pensa a respeito disso? Você pode antecipar isso, já justamente para fazer a profilaxia, se eu tiver que tomar determinadas decisões, o que eu faria? Quando a coisa é muito assim tempestiva, o que eu tenho observado, se a pessoa está bem, vamos dizer assim, comprometida, engajada, se ela está dentro de um contexto maior, os amparadores tentam alertá-la de algum modo, seja tirando do corpo e avisando, seja através do banho energético, seja através de algum indicativo. Mas sem contar com isso, eu vejo que a pessoa fazia essa antecipação. Se eu tivesse que tomar essa decisão, o que eu faria? E se não, se a pessoa tem que tomar uma decisão, é tentar ver aqueles princípios práticos da conscienciologia que tem nos 700 experimentos. Por exemplo, qual decisão que vai ajudar o maior número de pessoas? Essa decisão, eu estou sendo mais egoísta ou eu estou olhando mais o grupo? Eu estou conseguindo tirar todo o nível de autocorrupção nessa decisão ou eu, de algum modo, ainda estou defendendo o meu ego? Então, se a pessoa, de fato, ela está sincera e ela quer acertar mais, há uma tendência dela ser mais inspirada e tomar a melhor decisão. Como a gente comentou antes, esses princípios, muitas vezes, eles podem ser torcidos, né, distorcidos para a pessoa fazer aquilo que ela acha que é melhor para ela. Então, se não houver essa sinceridade, em geral, não há contraparte extrafísica, né? Então, o que eu procuro fazer nessas decisões mais críticas é ver se eu estou defendendo a minha biografia, o meu lado, o meu ego, ou se, de fato, eu estou tentando ser mais isento, mais assistencial. Pedro. Na página 49, a interaciologia, na última linha. Queria que você esclarecesse um pouco a interação papel social e intraconsciencialidade. Sim, a gente comentou isso porque o ideal é que isso caminhe junto, essas duas realidades. Que o papel social possa explicitar e demonstrar a manifestação da intraconsciencialidade. Quando há um gap, ou seja, a pessoa está num determinado papel social ou almeja aquela condição social, mas não há um substrato, não há, vamos dizer assim, uma base, não tem aqueles pilotis que a pessoa possa se assentar,
em geral, dá problema. A gente vê isso muito na política. Os jogadores de futebol, por exemplo, que de uma hora para outra eles são tidos e colocados numa condição de superstar, de fama, de celebridade, mas falta uma base mínima de educação. Então, isso a pessoa pode conseguir lidar com isso, pode se virar, mas, em geral, há algum comprometimento na tarefa que ela poderia fazer. E se nós soubermos tirar partido dessa condição, ou seja, assumirmos papéis com os quais a nossa manifestação consciencial esteja, pelo menos assim, preparada, isso é o ideal, porque aí há uma potencialização, um sinergismo daquilo que esse papel social exige, né? Então, se a gente pensar só na educação pessoal, que se chama de morigeração, isso em si, se houver na intraconsciencialidade, já calça uma série de condições sociais. E se não houver determinada condição, tem um verbete que chama lacuna da formação cultural, alguma coisa assim. A pessoa, se ela tem essa lacuna em alguma área, se ela puder preencher essa lacuna, correr atrás, com certeza ela vai melhorar esse papel social que ela já assumiu ou que ela, porventura, venha a assumir. Então, na realidade, fazer a gente pensar nesses trafais que nós ainda temos, que muitas vezes os amparadores ainda não podem nos requisitar para uma tarefa, porque senão vai expor e a gente vai poder colocar o trabalho a perder. Então, é mais para fazer essa ponderação. Além disso, uma outra abordagem que se pode ter é para a pessoa não prostituir, não corromper a intraconsciencialidade, os próprios valores, em função de um determinado papel social que ela, de fato, almeja e se interessa e tem algum tipo de até ganância por ele. Então, a pessoa tem que ver se ela não está se corrompendo para forçar a barra e querer assumir uma determinada condição. Ok? Pedro, aqui na B. Pois não. Na fatuística, na quinta linha, o ponto de não retorno sabidamente mantido. Onde se situaria esse ponto de não retorno? O ponto de não retorno é você saber que, ao tomar uma decisão, teoricamente não é o ideal voltar atrás. Você pode voltar atrás, mas tudo vai ser feito para você tomar aquela decisão e seguir naquela linha. Então, todos os preparativos, planejamentos, prevenções, profilaxias, tem que ser feito antes. Depois de tomar, como eu comentei, depois de publicar o livro, ele já foi. Depois de verbalizar, depois de dar o exemplo, depois de algum modo ter na manifestação, aquilo já foi. Então, se houver essa preparação antes, é o ideal, porque senão a pessoa fica igual barata tonta, querendo simplesmente refazer, remendar os erros pessoais. E determinados erros são mais críticos, estão escritos, influenciaram várias pessoas. Então, é justamente para fazer pensar sobre isso. Chega num determinado ponto que a decisão tem que ser tomada e não dá mais para voltar atrás. Por mais crítica que seja, a cirurgia tem que ser feita. Então, você vê, se a cirurgia não fosse um processo positivo, não existiria. Em geral, ela é a última opção. É uma opção mais, justamente, crítica, mais, vamos dizer assim, séria. Mas, às vezes, ela precisa ser tomada. Então, a pessoa, quando nós não queremos fazer a cirurgia, em geral, denota algum tipo de ou corrupção, ou defesa do próprio ego, ou medo. Então, como eu comentei, na página 51, essa listagem aí das ameaças é justamente para a gente ver o que pode interferir na nossa manifestação decisória. Então, às vezes, a pessoa não toma a decisão porque tem medo do acidente de percurso, ou porque os valores dela estão corrompidos, ela é uma pessoa amoral, ou tem autocorrupção, ou ela está defendendo a autoimagem, ou ela não tem experiência, um processo que pode acontecer, ou ela está assediada, e assim sucessivamente. Então, se houver atenção para esses fatores, ela pode conseguir ter uma qualidade maior nas decisões. Você olha isso, né? Pedro, Pois não. aqui na B, a página 49, antagonismologia, o último antagonismo, benefícios pessoais, benefícios grupais. Eu não entendi por que é antagonismo. Sim, o que eu quis chamar a atenção é que, às vezes, a pessoa vai ter que fazer vamos dizer assim, uma priorização.
se ela vai, naquela decisão, priorizar o processo pessoal, porque ela precisa, ou se não, se ela já pode ter ali naquela decisão, priorizar os benefícios grupais. Em geral, o ideal é que se priorize o processo grupal, o processo que envolve o maior número de consciências. Mas, se a pessoa ainda não está em condições de fazer isso, se ela ainda, vamos dizer assim, não tem estrutura para bancar determinada decisão que envolva o maior número de pessoas, o ideal é ela tomar decisões que façam justamente o preenchimento daquelas lacunas que a gente estava comentando. Isso se essa determinada decisão exigir essa dicotomia, porque se puder, em geral, quem vai ganhar mais esse benefício pessoal vai advir justamente dessa decisão em prol do maior número de pessoas. A pessoa vai ser a maior beneficiada. Só que o problema, às vezes, é que a pessoa quer aquilo no curto prazo. Ela quer para ontem. E muitas vezes ela se abnegar, se sacrificar para determinado grupo, isso só vai aparecer a posteriori. Pegando um exemplo que me veio à cabeça aqui, nós estamos aqui no CAE, que hoje tem uma série de edificações, construções, laboratórios, mas isso aqui era um terreno, tá certo? E uma pessoa que veio para cá sozinha, ficou numa condição super crítica, que foi o professor Moacir, e hoje nós estamos justamente desfrutando muito em função de uma abnegação que ele teve naquele determinado momento. Então, hoje, ele tem, querendo ou não, na sua ficha, essa manifestação, essa verbação, essa teaticidade que ninguém pode apagar. Mas se você for ver se na hora, no momento do processo que ele deve ter passado aqui, condições super críticas, às vezes não tinha benefício nenhum ainda. Então, precisou passar o tempo para que as coisas começassem a aparecer. Então, a cronêmica dentro do processo decisório, ela é muito séria. Há uma tendência de se buscar aqueles retornos, né, os dividendos em curto prazo. Mas, às vezes, se a pessoa souber esperar, se ela tiver maturidade, ela vai ver que aquela determinada decisão que aparentemente vai contra ela ou é mais crítica, ela tem que pagar um ônus maior, ao longo do tempo ela vai render mais, vai se mostrar mais prolífica. Pedro, aqui no B, politicologia, você poderia falar mais um pouco? Página 49. A democracia, você diz? A democracia a gente comentou porque no processo decisório você pode decidir o que você quiser. Você decidiu, por exemplo, vir para cá, para essa tertúlia. Por que isso é o melhor? Por que isso você acha que foi a melhor decisão? Por que as pessoas vieram fazer esse curso, por exemplo, nesse final de semana? Então, essa condição do livre-arbítrio, que é uma das bases do processo democrático, é justamente chama a pessoa à responsabilidade. Ela, querendo ou não, de uma forma ou de outra, tem que responder por isso. Por que ela está colocando as fichas dela nessa decisão? Por que ela tomou essa decisão? Então, se houver lucidez quanto a isso, é que é o ideal. Ela vai responder por isso, está tudo bem, ela acha que é o melhor, está tudo certo. Então, foi mais ou menos por isso que a gente colocou aí a democracia para chamar a atenção. Sem querer entrar em um processo próprio, votação, a pessoa pode votar em quem ela quiser. Ao fazer isso, ela está exercendo ali o ato decisório pessoal e isso tem uma repercussão. Então, se ela estiver preparada, consciente dos efeitos daquela decisão, que ela está ajudando o país, vamos supor, a ir a um determinado rumo, a ter um determinado líder ou líderes, ela está tudo certo, ela tá consciente disso, tá tudo bem. Então, a democracia talvez seja, pelo menos na base, a principal possibilidade em termos grupais que a gente conhece até hoje para se manifestar. Para a gente, justamente a partir dela, conseguir chegar numa condição mais avançada, que é a democracia pura. Né? Pedro, aqui na letra B... Tem mais alguém falando? A fatologia, página 48, a primeira linha. O ato de saber neutralizar a influência nociva da opinião pública nas autodecisões proexológicas. Se você usa aqui o ato de saber neutralizar, isso implica numa técnica, numa metodologia. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você usa para fazer isso. Sim, eu comentei um pouquinho antes, o processo de você saber o que você quer. Então, a pessoa que tem as convicções, que ela sabe o que ela quer, em geral, isso ajuda nessa neutralização, porque
você, vamos dizer assim, não vai ser tão influenciável com aquela onda, com aquela pressão holopensênica que existe na SOCIM. Vamos supor um exemplo banal, a pessoa sabe do que ela precisa, vamos supor, para viver, qual a necessidade que ela tem em termos de produtos, em termos de objetos e assim por diante. Ao ir num determinado shopping, num centro de compras, ela não vai ser tão influenciável, porque ela já sabe o que ela quer, muitas vezes já até se preparou com uma lista de casa. Então, dentro desse exemplo banal, a gente pode pegar um exemplo mais crítico, que é o processo da própria PROEX. Em geral, na proexologia, não é inviável a gente querer atender e, vamos dizer assim, andar com a SOCIM dentro do processo de manada que existe no grupo e você, ao mesmo tempo, atender o processo da PROEX. Porque, muitas vezes, a PROEX, como até foi comentado aqui antes, é justamente você ajudar essa SOCIM a sair disso, você alertar, você esclarecer, você aumentar o nível de lucidez dessas consciências. Então, você saber neutralizar é você colocar um basta, é você colocar um limite para esse nível de influência. E isso, não, a gente comentou antes, não entra ou não cabe, ou a pessoa não precisa cair do outro lado, que é justamente não conviver, não, vamos dizer assim, achar que a SOCIM dá câncer, como se diz aqui na Conscienciologia, você conseguir conviver e sair mais ou menos ileso dali, você não ter medo de conviver com o patológico. Então, você saber neutralizar envolve também a autodefesa energética, o processo de esclarecimento, o processo de você estar bem resolvido com as próprias ideias da Conscienciologia. Ok? Não sei se eu atendi. Pedro. Página Pois não. 48. Pode falar. Na página 48 da fatologia, terceira linha, de baixo para cima, você coloca o achilamento quanto a ônus decisório, possibilitando inúmeros bônus proexológicos. A gente comentou, por exemplo, aquele caso que a gente citou do professor Moacir. As abnegações, o ônus envolvido em determinadas decisões, ao longo do tempo, isso pode se transformar em determinados bônus, né? Então, vamos supor, o caso da TENEPS, a pessoa tem ali um ônus, entre aspas, dela ter que se organizar mais, dela ter que abrir mão dos bagulhos energéticos, dela ter que ter um emprego mais ou menos fixo, né, uma estabilidade econômico-financeira, uma residência. Esse ônus vai gerar um bônus posterior, que pode demorar mais ou menos, incomensurável. A pessoa não tem como mensurar esses benefícios. Então, é um pseudo-ônus, né? Um ônus a curto prazo. A pessoa vai ter que se obrigar nessa condição aí. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. Elas procuram ou corromper, ou dar um jeitinho, ou de algum modo se esquivar de enfrentar essas decisões mais críticas. No caso, é justamente se aprumar mais para poder exercer uma atividade assistencial mais profissional. Agora, porque justamente tudo isso visa calçar a própria pessoa, né? Esse achilamento, você coloca achilamento quanto a ônus decisório. Sim. Eu estava vendo na parafatologia, no terceiro item, que você coloca a inspiração amparadora oportuna, atuando como concausa nas autodefinições de destino. Isso pode ter muita influência positiva, né, a respeito do atilamento. Sim. Quanto a ônus decisório. Eu acho que vem, como a gente colocou aí, como uma concausa, e pelo menos na minha experiência pessoal que eu aprendi, é não contar tanto com isso. Isso vem no bojo do processo, vem como confirmação. Porque a gente não pode transferir para os amparadores a responsabilidade das nossas decisões e dos próprios erros. Então, isso é muito sério, porque às vezes um erro, uma experiência que você tem a partir de um erro, ela vale mais do que determinados acertos, porque aquele erro ele vai ser, vamos dizer assim, mais terapêutico para a própria pessoa. Então, os amparadores, eles não podem também eliminar todas as possibilidades de erro. Eles deixam a consciência tomar a decisão, apoiam aquela decisão, e se não for melhor, ele vai aprender. Então, isso faz parte do processo. E justamente... Então, esse atilamento, só para terminar, sim, ajuda a pessoa a fazer esse exercício em termos de discernimento. Não, mas que seria o melhor?
O que um amparador faria no meu lugar? O que um ser desperto tomaria em termos de decisão? E aí a pessoa começa a ter, ou tentar pelo menos, né, juntar essas variáveis e ver o que eles levam em consideração. E aí, às vezes, nesse processo é que ela é surpreendida com um banho energético, com uma sincronicidade, com alguma coisa que aconteça confirmando aquela decisão. Tá Entende? bom. Muito obrigada. O verbetógrafo poderia ampliar e aprofundar o auto mater pensene enquanto resultado das retrodecisões conscienciais para a fatologia quarta linha. Sim, a ideia é demonstrar ou chamar atenção e debater para o fato de que hoje nós somos resultado das nossas decisões do passado. Então, se hoje nós temos esse princípio diretor, que é o mater pensene, se ele tem uma determinada característica, isso é em função das experiências do passado. E essas experiências advêm das decisões e priorizações que nós fizemos no passado. E aí o que é necessário muitas vezes é fazer o diagnóstico da qualidade desse mater pensene e ver se é isso mesmo que a pessoa quer, se é o melhor, se não a pessoa procurar qualificar essa condição com novas decisões aí no caso terapêuticas, para justamente calibrar esse mater pensene. Por gentileza, esclarecer na quarta linha da fatologia o ato de saber realizar o prejuízo durante a tomada de decisão. Sim, isso aí a gente comentou, é justamente a pessoa bancar tudo que envolva aquela neodecisão, aquela nova possibilidade de manifestação consciencial e não querer ficar, às vezes, no passado, a pessoa quer tomar uma decisão para frente, para o futuro, mas ela não esquece de olhar, não esquece o passado. Então, justamente, ela reconhecer que aquilo vai ficar ao longo do tempo, ela vai abrir mão e ela agora tem uma nova possibilidade de manifestação. Por favor, aprofundar na parafatologia, segunda linha, de baixo para cima, a expressão. As paradecisões intermissivas. Sim, é fazer um contraponto naquelas decisões e resoluções, deliberações que nós tivemos antes de ressomar. Já foi muito comentado aqui, o professor Valdo sempre lembra que muitas vezes os intermissivistas lá na intermissão tomam a decisão, assumem uma condição mais crítica, aquela que seria o ideal, e chegando aqui, muitas vezes a gente quer aquela que é mais fácil, a gente vai pelo lado que vai dar menos trabalho. Então essas paradecisões intermissivas, elas são, vamos dizer assim, muito sérias, porque lá nós estávamos mais avançados em termos de lucidez, estávamos mais expandidos, então elas normalmente são as melhores decisões. Se nós pudermos evocar esse momento e ver, será que as minhas decisões hoje equivalem a essas decisões extrafísicas, a essas paradecisões intermissivas? E aí normalmente a pessoa vai ver que tem um gap, pelo menos no meu caso eu vejo assim, eu poderia estar fazendo mais para justamente honrar essas decisões intermissivas. A resposta que o senhor deu em relação às energias intermitentes exteriorizadas durante a TENEPS, eu tenho essa experiência. Porém, muitas vezes as energias são ininterruptas e tem percebido também o anestesiamento na língua e na boca. Isso tudo também é considerado normal, porque às vezes é ininterrupto e outras não. Olha, isso de ser ininterrupto e outras não, isso vai ser a sua vida inteira, nas próximas vidas, por todo lado que você for. Isso faz parte, varia mesmo. Agora, o problema todo é o seguinte, esse negócio de ser ininterrupto o tempo todo está errado. Tem alguma coisa errada. O urubu serva bem, o que quer que se passe. Eles não podem mexer ininterruptamente dentro do processo nosso, porque isso pode afetar o sistema nervoso central. Isso dá problema. Então, vai com calma. Agora, isso mostra que você está começando. Você deve registrar isso. Por exemplo, hoje, procura registrar, anota tudo. Agora, ó, começa a pensar, fecha os olhos e reflita. Como é que foi a sensação? O que é que eu senti? Como é que foi isso? Aqui, por exemplo, tem curso nosso que às vezes tem 50 tipos de impressões que a pessoa tem. Todas as sensações que ela tem, para ela ver o que é ali. Para ela caracterizar exatinho o que tem. Isso aí você tem que estudar, o complementar é feito para isso, a dinâmica, a pessoa estuda isso. Tem que ver aí. O processo é que você está começando. Faz força que é por aí mesmo. Poderia comentar mais sobre os parabanhos energéticos espontâneos? O processo todo é o seguinte.
Quando a pessoa vai desenvolvendo mais e ela já tem uma panorâmica cosmovisiológica dos parafenômenos e dos parafatos, e ela está acostumada com aquilo, então ela é veterana, ela já tem traquejo, já tem experiência, está com maturidade sob o processo de paraperceptibilidade. O que acontece? Ela, então, já tem coordenação com o seu amparador extrafísico, o ambiente que ela trabalha, a assistência que ela promove, o desenvolvimento, por exemplo, da TENEPS ou do FIEX dela. Com isso, então, o que se passa? Já houve a criação de hábitos, para hábitos, rotinas, para rotinas naturais. Então, a primeira coisa que tem é o seguinte: a hora que chega uma consciência e ela tem intenção de mostrar que ela está ali presente, a hora que ela chega perto da psicosfera, da consim, que está aqui, a parapsicosfera, a consim sente. Na hora que sente, aquela energia é envolvida pela consciex, junto com a consim, e ela recebe um banho de energia natural. Agora, veja, esse banho é bem caracterizado, ele tem, vamos dizer, estruturas bem definidas. Com isso, a pessoa pode classificar quem é que está se manifestando, ela pode entrar na tela mental e ver a consciência do jeito que é. Enfim, tudo é organizado dentro de uma convergência tal, inteiriça, compactada. E outra coisa, taquirítímica, é vapt-vupt, tudo isso acontece simultaneamente. Agora, o que a pessoa precisa? Ela tem que desenvolver o estado vibracional, arco voltático crânio-chacral, entrar na mega euforização, ter clarividência, olhar a exteriorização de energias, olhar assim, que é a assimilação simpática de energia, a desassim, que é desassimilação simpática de energias, e por aí vai. Ela vai acabar chegando lá. Outra coisa, a melhor coisa que tem é o pós-fácil dessa história, quer dizer, o adendo, aquilo que acontece depois. Na hora que ela já domina bem o parabanho, ela começa a distribuir esse parabanho para os outros, que é o que acontece comigo aqui. Eu faço isso. Levanta a mão quem é que já viu alguma energia quando eu falo que tem uma presença de uma consciência. Quem é que já viu? Olha aqui, ó. Todas as pessoas já viram isso comigo. Então, isso liquida com o assunto. Isso aí é a conclusão do processo energético. Agora, ó, todo serenão passou por isso, tá? Lembre-se disso. Nós somos pré-serenão, então nós temos que passar por isso para a gente dar um jeitinho. Não quero defender o sniper, mas o argumento popular é que foram mortos criminosos para salvar a vida dos reféns. Isso não serve justificativa, não. Ele não está falando nada disso. Ele matou gente lá que era contra os americanos. Ele fala isso bem claro lá. É guerra. O cara só pensa em matar quem está contra o americano. E acabou. Não quer saber. E se houvesse o sniper, como salvar os reféns? Não é uma profissão ainda necessária? Não. O soldado ainda é necessário, ninguém está dizendo que não. Mas veja, a pessoa é exaltar. E essas pessoas que exaltam esse homem. Ele é um ícone, é um ídolo. Está aí, tem nome, tem tudo. Deram o nome para ele de tudo quanto é lado, até de diabo. O que vocês querem? É o capeta. Só o diabo tem 500 nomes no dicionário. Tudo é esse cara. Vocês querem ver um diabo humano? Um sniper. Um sniper que faz cartaz dele mesmo, gente. Que coisa, raciocinem. Tanta profissão na vida, o cara vai escolher o jeito de matar os outros. Ele é um matador profissional. Agora, veja, se a gente vai usar os termos da criminologia, eles acham ruim. Então, por exemplo, primeira coisa, eles não falam que mataram muita gente, eles falam que houve perdas. Tudo é mascarado, é acobertado, é uma vergonha o processo da guerra e o problema do belicismo. Isso é incrível. Agora, como salvar os reféns? Ok, não é uma profissão ainda necessária? Sim, precisa de uma boa explicação, pois o sniper é visto às vezes como herói. Não é visto como herói, não. Não é às vezes, não. Olha aqui, ô chefe, vai lá na banca agora, por favor. É o Rodrigo que está falando isso, Rodrigo Modenese. Aquele modem. Usa o seu modem aí, vai lá na banca de jornais, compra lá a revista. Isto é, está lá na banca. Leia lá o que é que o cara fala. Totalmente piradão. E ele não é pirado, ele está muito normal.
cheio de vida, entende? Dorme à noite. É o capetão mesmo. Esse não é o capitão, é o capetão. Capitão não é a mesma coisa que o capetão, tá certo? Vamos entender bem isso. Agora, Rodrigo, você que é meu amigo, já esteve aqui, nos conhece, sabe o modo que é que eu falo tudo na cara? Por favor, você é o modem, vai lá. Vocês lembram do Rodrigo que esteve aqui? Teria alguma utilidade usar o fenômeno da psicografia para uma pesquisa do parapsiquismo? Depende da pessoa, às vezes tem gente que vai dar valor para isso, eu não dou valor. Poderia usar esse fenômeno para algum estudo? Sim, ele serve para um monte de estudo. Nós mesmos não estamos querendo estudar mais aí a psicografia que eu recebi, que é um romance, que espera por ti, que é um título, como eles dizem, ridículo, e a vovozinha, vai bem? Existe algum mal usar esse fenômeno dentro de casa? Não, aí depende do que é. Agora, ó, se você vai usar a psicografia, eu quero te falar. A maioria do povo que recebe psicografia aí, só 90% tudo é furado, 10% é real. A maioria tem muita imaginação e há assédio nessa história toda. A coisa mais séria que tem na psicografia é o seguinte, é você receber ideias novas, nós chamamos de neo-verpom, são as verdades relativas de ponta avançada. Se tem, tudo bem, é isso aí que é importante, a psicografia é mais séria nesse ponto. O mais é conversa fiada, é literatice, é tolice, é fazer romancinho para vender muito, do jeito que eles fazem. Hoje isso está tudo assim um pouco acabotinado, quer dizer, está tudo com muito cabotinagem, o cabotinismo. Isso já era a psicografia. É tanto que o Sotomayor veio aí, examinou, ele também chegou à conclusão que a maioria que ele estava estudando de psicografia, tudo era fajuto. De modo que vamos observar bem a situação, não tem tanto valor. Agora, ó, quero lembrar uma coisa para terminar o assunto aí para você. A coisa mais séria não é a psicografia, é a pangrafia. É a hora que você junta a psicografia com todos os outros fenômenos e você olha o mesmo objetivo através de várias lentes, que são os fenômenos. Então, você tem um calidoscópio da realidade através da pangrafia. A pangrafia é impressionante. E outra coisa, a maioria da Umbanda, da Quimbanda, do espiritismo de mesa, dessas coisas todas que mexem aí com o processo de médium, eles não entendem nada de pangrafia. Allan Kardec não falou na pangrafia. Isso aí liquida com o assunto, eu acho que clareia mais a situação. Agora, o processo é calidoscópio parafenomênico. Isso aí é que eu preciso explicar isso mais para o povo. Aqui na letra B, aqui em cima. Assim, o verbetógrafo coloca, né, o ponto de decisão. Vamos dizer, eu cheguei nesse ponto de decisão, eu já assumi o ônus, quero ganhar o bônus agora, né? Mas eu queria, assim, uma indicação, ou de leitura, ou de curso, de agora para frente. Tipo assim, eu consegui enxergar a direção, e eu não quero sair dela. Desculpa, uma indicação para perseverar... Você está falando que você chegou à conscienciologia, é isso? Assim, do meu... Você já leu o quê? Da minha... Já leu algum livro nosso? Bem pouca coisa. Você já leu Nossa Evolução? Não. Então é esse que é o primeiro que você deve ler. Evolução. Você lê, olha Nossa, bem, evolução. depois você volta aqui e pergunta tudo que você queira. Tudo que você não entendeu. Agora, ó, leia o livro fazendo heterocrítica. Critique o texto. Não admita tudo que está lá, não. Olha bem com você. Pondera bem. Você tem que julgar, ter um juízo crítico para analisar o que está escrito ali, a informação que está sendo dada. Assim você vai crescer mais depressa. Isso, mas olha, ó, porque normalmente se coloca, a casa, né? é sua, bem-vinda aqui. Obrigada. O que a gente puder fazer, nós te ajudamos. Sim, estamos começando. Eu sei que não sou só eu, né? Todos tem mais gente assim pelas primeiras, começando. né? Cada um no nível. E às vezes justamente esse ponto eu vejo assim que precisa mais indicar soluções, né? Então por isso, né, que eu estou fazendo essa pergunta não fica também. afobadinha, não, vai com calma. Você está no caminho certo, mas ó, devagar e sempre, com calma, tá bom? É por aí. Pedro, aqui em cima no A, pois Tânia, não. Página 48. Fala um pouco desse segundo código aí, principalmente como é que é esse
profissionalismo autorreflexológico. Quer dizer, é a segunda profissão? Codigologia. Não é a segunda profissão, é você Então, ter um profissionalismo nas suas reciclagens, nas suas mudanças. É justamente você evitar essas decisões anacrônicas, por exemplo. É ver a pessoa promover por ela mesma crises de crescimento e não esperar com que a crise venha de fora, com que vamos dizer assim, o exterior promova essas crises. Então, isso pode acontecer em qualquer contexto. Vamos supor, num contexto duplológico, num contexto profissional, num contexto da PROEX de modo geral. Então, vamos supor, na profissão, em vez da pessoa esperar com que haja uma demanda profissional para ela, vamos supor, aurir novos conhecimentos, fazer novos cursos, obter novas tecnologias, ela já vai por ela e se antecipa a essa condição, porque ela já está vendo que aquilo está acontecendo. Então, é a pessoa não se acomodar, em outras palavras, entende? Vamos pegar o caso dos verbetógrafos aqui. O professor Valdo lançou essa ideia há muito tempo, e nós demoramos nessa condição. Hoje parece que a gente está um pouco mais atualizado, mas ainda assim distantes da meta de 500 pessoas, 500 verbetógrafos aqui. Então há sempre um gap, há sempre um delay, há sempre uma demora em se bancar e assumir as novas ideias, né, que são lançadas. Então, se a pessoa tiver isso no Código Pessoal de Cosmoética, justamente para tentar diminuir essa defasagem, é o ideal. Ela vai estar sempre à frente, ela vai estar sempre mais próxima do, vamos dizer assim, da VERPOM, da verdade relativa de ponta, da ponta da VERPOM. É isso que a gente quis chamar a atenção aqui. Então, profissionalismo não apenas a profissão de escolha ou a mudança. Não, quer dizer, você não ser amadora. Tecnicamente, qualquer profissionalismo, ser não mais amadora. Técnico profissional. Isso. Ah, perfeito. É você deixar o amadorismo de lado na evolução. Tá ok, muito obrigada. Parabéns. Valdo ou Pedro, aqui em cima do B. Antes da decisão propriamente dita, existe aquela fase de levantamento de hipóteses. É o quê? Antes da decisão, o que tem? Existe a fase de levantamento de hipóteses. Das hipóteses que você vai estudar para tomar a decisão. Antes da decisão, você tem a sua vontade, que é a maior força que você tem. Tem a sua intenção, que demonstra quais são os seus interesses. Você está entendendo? Então, ali você tem já um delineamento do que você vai se manifestar. O que você quer? Agora, para chegar na decisão, você primeiro tem que definir o que você tem. Tem uma definição também atrás disso. Agora, a hora que você chegou e decidiu, você vai aí fazer isso que nós chamamos de deliberar. Porque às vezes você decidiu, aquilo vai atingir outras pessoas, outro ambiente, você tem que deliberar. Às vezes tem que mexer até com outros. Tudo isso faz parte do mesmo contexto. Então tem umas 5 ou 6 manifestações consecutivas, interligadas, muito sérias que você tem que pensar. Agora, de tudo isso, o mais importante que eu acho, é uma técnica que nós já falamos aqui já há algum tempo, que é a técnica da autorreflexão, reflexão de 5 horas. Porque com 5 horas tem verbete. Agora, a hora que tem essa reflexão, a pessoa então vai ponderar mais de uma maneira cosmovisiológica, e não só com a monovisão, ou a egovisão. Ela vai ter uma visão já da para-humanidade, grande, e não a pequenininha. Você entendeu a diferença, como é que é? Compreendo. Parece, aparentemente eu estou falando assim, está parecendo complicado, mas não é não. É através dessas ideias que eu estou dando, é que a coisa vai ficar mais simples, vai clarear tudo, vai ficar mais racional, vai ter lógica, e você vai acertar mais. É assim que a gente evita estar errando de novo. Tem que parar com esse de novo. Pedro, Professor, você entendeu, aqui na né? letra D. Entendi. Nem era isso que eu ia perguntar, mas eu entendi. Tá. Pois é, esse é Pedro, aqui na letra D. Pois não. Interaciologia, a segunda linha. A interação medo, microinteresses. Poderia explicar mais? Sim, muitas vezes ocorre no processo decisório essa
essa interação. Se não houver justamente esse desprendimento, essa coragem, esse destemor na hora de tomar as decisões, há uma tendência da pessoa errar, há uma tendência da pessoa escolher aquilo que é o pior. E aí vem esses micro-interesses. Então, a pessoa, ao invés de pensar, justamente o que o professor Valdo comentou, pensar com mais calma, tendo essa visão mais panorâmica, sem tanto emocionalismo, muitas vezes ela vai ou ser inspirada ou vai ter a ideia de tomar a decisão com macro-interesse, ou seja, com aquela decisão que vai ter uma repercussão muito grande na PROEX. Então, em geral, se há uma visão curta, e essa visão curta vem justamente do processo da priorismose, baseado muitas vezes no processo emocional, isso se junta o medo com o micro-interesse. Ok? Pedro e professor Valdo, dentro dessa pergunta aqui na B de bola, na pergunta das hipóteses, né, lá na ciclologia você comenta, página 49, primeira linha, o ciclo análise-síntese. Queria que você ampliasse, por gentileza, na sua opinião, a relação entre a decisão, né, o ônus da decisão, com a análise complexa. E, na opinião de vocês, o que é uma análise... Quando que a gente percebe que está fazendo uma análise complexa do processo e não simples ou simplista? Veja, a análise ela é necessária, foi o que o professor Valdo comentou. Você tem que ter essa reflexão de 5 horas para você poder destrinchar e dissecar o problema, a decisão que você vai tomar. Mas a síntese é a hora que você vai tomar a decisão. O que não dá também é para, por exemplo, quem tem tendência de ser mais filósofo, ficar elucubrando, entrar nessa análise complexa e ficar nessa condição, porque muitas vezes o tempo urge, a pessoa precisa tomar uma decisão mais séria. Então, o pragmatismo ele é necessário, só que ele tem que ser um pragmatismo cosmoético, um calculismo cosmoético. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Então, a análise é super necessária, mas a pessoa tem que ver se ela também não está se enrolando, se ela não está entrando na decidofobia. Eu não posso tomar a decisão porque é uma decisão muito crítica, muito complexa, muito difícil, E aí ela fica patinando. Então, o ideal, se ela puder, é estabelecer um prazo para fazer esse levantamento dessas hipóteses, dessas variáveis, e, em geral, são poucas decisões que exigem tanta análise, assim, vamos dizer assim, super complexa, super profunda, entende? A pessoa ela já vê o que é o essencial dentro daquele processo, principalmente se ela conseguir tirar os próprios interesses egóicos dentro disso. Então, se houver essa disposição, esse desprendimento, essa abnegação, há uma tendência de acertar mais em termos proexológicos, em termos evolutivos. Mas você está certo, a gente colocou esse ciclo para chamar atenção para isso. Você tem que fazer o mapeamento, fazer o destrinchamento e chegar numa conclusão, que é a síntese. No caso aí pode ser exemplificada pela decisão. Ok? Pedro. Pois não. B, efeitologia, página 49. Eu gostaria que você comentasse aí os efeitos cirúrgicos da cosmoética destrutiva. Sim, determinadas decisões exigem com que a pessoa, como se ela fosse começar tudo de novo. Ela precisa destruir as bases que ela tem em determinada área, porque essas bases foram, vamos dizer assim, consolidadas e construídas num solo, às vezes, arenoso, numa condição anticosmoética, numa condição que não dá para a pessoa defender. Então, aí surge um conflito, porque a pessoa ela não quer falar para ela mesma que ela errou naquele ponto da vida, ou naquela decisão, vamos supor, numa profissão, pode ser numa constituição de família, seja lá o que for. Mas, às vezes, dependendo do caso, ela tem que ir na raiz do problema. E, ao fazer isso, ela vai ter que chegar e, de um modo, às vezes, diplomático, de um modo com sabedoria, sabendo fazer isso, mas ela vai ter que ir atacar o problema na raiz. E é isso que a gente chama de cosmoética destrutiva. Por um bem maior, você vai ter que fazer essa destruição, essa aparente destruição. Entende? Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa, por não conseguir fazer isso, ela mantém uma espécie de auto-engano. E o tempo vai passando e ela sabe que ela precisa tomar aquela decisão mais crítica, mas ela não tem coragem. Então, eu considero que essas decisões são a minoria, mas às vezes elas precisam ser tomadas. Pedro.
aqui na A. Pois não. A relação da trinomiologia, né? A questão do trinômio planejamento, realização e avaliação. E aí, normalmente a gente está, quando muito, planeja e executa, quando não, apenas executa. Sim. E a questão da avaliação talvez seja uma cultura ainda a ser desenvolvida nas tomadas de decisão. Exatamente, porque toda decisão ela pode ser qualificada. Todo o processo é como um texto, a revisão ajuda na qualificação. Então, se a pessoa, vamos supor esse verbete, eu me contentar com ele, porque ele já está realizado, se eu não fizer a avaliação, que é o que a gente faz aqui, a gente submete, tem a equipe de revisão, tem as próprias sugestões, os nossos erros, etc., a gente vai ficar manco, vai ficar no meio do caminho, vai deixar a desejar. Então, no processo decisório, de modo geral, sempre a gente pode caminhar desse modo. Mesmo aquelas decisões acertadas, se a gente for analisar, a gente pode ver que elas poderiam ser melhor estabelecidas, melhor realizadas. Então, eu acho que eu concordo com você, a avaliação ela é muito, muito séria. A gente aprende muito com ela, não ter preguiça, né, de reavaliar as decisões aparentemente positivas, aquelas que deram certo. Nesse aspecto, às vezes, a gente vai bater lá nesse efeito que eu coloquei na 4ª linha dessa página 49, o efeito grupocármico dos erros insuspeitos. Às vezes a gente está crente que está abafando, a gente acha que do nosso ponto de vista foi um acerto enorme, mas do ponto de vista do outro, às vezes aquilo não foi o melhor. Às vezes não foi, vamos dizer assim, a melhor possibilidade. Se houvesse essa tendência de se avaliar, a pessoa poderia ter sido mais cosmoética. Nesse caso, vamos supor do sniper. Às vezes ele acha que está fazendo um bem danado. Só que é um erro, pode ser insuspeito para ele. Ele acha que ele tem uma convicção, ele tem um dogma, ele tem assim, um apriorismo de achar que isso é positivo. Eles o exaltam. Exaltam, reforçam esse apriorismo. Então é bom a gente sempre manter esse olhar crítico, né? O simancol ligado. Será que isso aqui é realmente a melhor postura, a melhor decisão? Será que eu estou considerando as outras pessoas no contexto? Ele, desse modo, o que vai acontecer? Vocês já pensaram fisicamente o que vai acontecer? As vítimas vão vir cobrar? Não, ele vai ter uma identidade extra baratrosférica. Total. O povo todo já está aplaudindo o homem. Vai ter medo dele. Vocês entenderam? É o contrário da assistência. O contrário do desperto. O povo não quer chegar perto dele porque ele é super negativo. É isso aí que eu falo sobre o processo da identidade extra patológica. É o contrário, exatamente. Mas isso é a para-identidade que não é intermissível. Baratrosférica. Total. Pedro, pois nesse não. caso que a gente estava discutindo agora, esses erros insuspeitos, fala um pouco mais principalmente como sanear. Como é que é isso? Como é que é com você? Vamos dizer assim, não achar que já sabe, é você rever aquilo que aparentemente é o óbvio. E entra dentro disso você perguntar para outras pessoas, às vezes mais experientes, você ler um pouco mais sobre aquele assunto, você consultar especialistas, entende? Você não se afobar na tomada naquela decisão. Então, só a própria pessoa vai poder ter assim condições de falar assim, não, nesse momento eu estou tranquilo para tomar essa decisão, porque é o que eu consegui de melhor em termos de informação, é o que eu consegui de melhor em termos de isenção da minha parte, e eu vou tomar essa decisão. Se ela não for melhor, paciência, amanhã nós vamos melhorar, porque senão a pessoa acaba que não toma decisão. Mas esse nível de tranquilidade íntima foi o que a gente procurou sintetizar, e acho que no último parágrafo, nos últimos 2 parágrafos, quando a pessoa justamente submete as decisões pessoais aos princípios evolutivos, aos valores extrafísicos e essas metas proexológicas. Daí que surge essa calmia, esse distanciamento e esse senso de responsabilidade, entende? Então a pessoa está mais sincera com ela mesma, querendo ajudar. E realmente não dá para se controlar todas as variáveis e a pessoa achar que ela vai acertar sempre. Mesmo no acerto, existe a qualificação do acerto. Então ela não se contentar nunca. E esse acho que é o principal recado que a gente queria dar aqui em termos de decisão. Porque senão
há uma tendência da gente ficar imóvel, né? A pessoa não querer mais tomar decisão para ela não errar. E não é por aí. É, Pedro, porque é insuspeito, né? Então você tem que estar suspeitando, você tem que estar questionando, Isso, tem que estar tentando qualificar, criticar, até o limite, até isso, tem que ser o exaustivo, máximo de cosmovisão. Exaustivo na crítica cosmoética. Acho que essa é a ideia. Tá, muito obrigada. Professor Valdo? Sim. Aqui no B, no dicionário, né, de argumentos, Docienciologia, página 18, poderia aprofundar como desenvolver no adendo debatologia, como desenvolver o debate da careação educada e cosmoética? Como é que na prática a gente pode estar melhorando isso? A primeira coisa é a seguinte: toda careação ela pode ser muito positiva se for bem feita. Sempre vai ajudar todo mundo, e principalmente a pessoa que é o alvo da careação. Eu já participei aqui dezenas de acariações. A gente geralmente não chama atenção para isso depois. Mas, por exemplo, tem uma porção de gente que está aqui nos ajudando, como voluntários, como colaboradoras, inclusive com muita eficácia e eficiência, porque passaram pela cariação. Se não tivesse passado, elas não estariam aqui. Então, a cariação ela tem que ser bem feita. A primeira coisa é estudar os fatos que, vamos dizer, motivaram aquela reunião. Que geralmente é desentendimento, é mal entendido, alguma coisa que ficou mal parada. Isso tem que ser esclarecido. Esse esclarecimento tem que ser na base dos fatos. Então, por exemplo, o ideal numa cariação é que vão todas as testemunhas, todo mundo que está falando, não pode esquecer ninguém, para ir depor e ver o que é que tem. Geralmente é uma pessoa que tem 8 contra ela, falando alguma coisa. Às vezes não é contra, mas que estão fazendo certas observações. Então, é preciso juntar tudo e esclarecer. Então, é o negócio daquilo. Roupa suja se lava em casa. A cariação é justamente isso. Uma outra coisa, a cariação não é interrogação. Interrogação, você pergunta para a pessoa, fica esperando a resposta dela. Não. A cariação é observar tudo claramente uns com os outros. Numa boa. Não tem nada de ir às vias de fato. Ninguém vai dar tapa na cara da outra pessoa. Ninguém vai avançar. O processo é com educação, com diplomacia, com amenidade, mas falando a realidade, os fatos. Nós podemos falar da amenidade, você está entendendo? Com a amenidade do pior fato que tem. Eu estou falando do sniper, mas eu não matei ninguém, não fui contra, não peguei uma garrucha. Você está entendendo? É a amenidade, mas você fala com a veemência necessária, na hora que precisa, com a doçura necessária na hora que precisa, com a energia necessária na hora que precisa. Isso faz parte da cariação. A maioria das pessoas não entende bem o que é a cariação. Só de falar na ideia ou na palavra, já começa, o sistema nervoso já começa. Isso é bobagem, não é assim não. A cariação é boa, não só para a pessoa que está lá, que é o alvo, como as outras, e também para a pessoa participar. Às vezes tem pessoa aqui que é assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu posso assistir a cariação para ele aprender. Isso é importante. Entende? Então pensa nisso. Né? Aqui nós fazemos a cariação indireta e pequenininha. Essa aqui seria a mini acariação. A cariação boa é aquela que a gente fecha aí numa sala e vão falar tudo. Tá certo? Agora aqui, ó. Meus filhos, um menino de 16 anos e um de 10, estão muito envolvidos com jogos eletrônicos dos piores, aqueles onde o objetivo é matar. Não sei como agir. Limito o tempo de uso, mas não consigo convencê-los a jogar ao menos outro tipo de jogo. Como agir nessa situação? O correto é proibir totalmente? Não, o ideal é você levar para um psicólogo ou uma psicóloga, né? O mais depressa possível. É isso que você precisa para clarear o assunto. E outra coisa, observar quais são as notas que os meninos têm na escola para mostrar a realidade uma coisa com outra. Videogame é tóxico, eletrônico, igual cocaína. Há 2 semanas presenciei uma tentativa de sequestro. Foi na saída de um restaurante no Itaim, em São Paulo. A vítima reagiu
Os seguranças do restaurante armado foram para cima do sequestrador e, na fuga, correu na minha direção. Ele veio com tudo, bateu em mim e voltou com uma bola na parede. Sou uma pessoa normal, magra. Não há como, é um homem que está falando, não há como uma pessoa correndo a toda velocidade bater em mim e voltar. Senti-me extremamente calmo, como se outra pessoa tivesse assumido meu corpo. Eu estava lá, mas observava como se fosse terceira pessoa. Depois do evento, não fiquei tremendo. Meu corpo não apresentou qualquer hematoma devido ao choque. Não senti nenhum tipo de taquicardia, devido ao aumento de adrenalina ou reação psicológica esperada por um evento como esse. É possível, numa situação de estresse intenso, que um trafós de uma personalidade antiga venha à tona? Depois desse evento, minha predisposição à assistencialidade aumentou. Não, isso mostrou que você tem assistência extrafísica, está na cara. Essa dele, por exemplo, de bater, isso já aconteceu comigo. O cara vem e bate, né? É o ricochete. Essas coisas tem. Isso aí é o ricochete da energia devido a ele estar blindado. Outra coisa, companheiro, pega depois e vai examinar tudo que a gente fala em blindagem, encapsulamento na enciclopédia da Conscienciologia para você entender o que aconteceu com você. Você ali estava encapsulado, está na cara. Observa que você vai sentir tudo e vai agora entender muito mais o que é encapsulamento, depois dessa. Ele não falou se prender o cara. Não, e agora é aquilo que sobrou que eu estou falando. Essa aí sobrou, ele não disse nada. Como é que foi a situação? Olha, eu espero então os outros, como ela fala, aqui, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 172 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 40 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos recados do João Paulo sobre o curso com Sincobaia, Regrisson sobre qualificação docente, a Rosa Nader sobre o programa Verbetografia e a Virgínia sobre a Sinvex, o evento de 20 anos do Greenvex. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde. A decisão em se tornar amigo da enciclopédia não tem ônus nenhum, só tem bônus. Principalmente o bônus de estar contribuindo para a Maxi Proexis Grupal, que é a implantação da ciência e conscienciologia no planeta. E a enciclopédia tem essa grande e principal função. Então, escreva um verbete, mas também seja um associado do programa, contribuindo então para que a gente possa manter todas essas estruturas de produção, tertuliário, holociclo e holoteca. Para se tornar amigo, quem é de fora é muito fácil. De qualquer lugar em que resida, é só ligar para o CAEC, no telefone 45, o prefixo, 35 25 26 52, e com o seu cartão de crédito na mão, você já entra nesse processo muito importante. Venha ser amigo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Venho falar aqui do curso com Sincobaia, do Conscienciograma, mensal, onde vai ser aberta uma turma extra esse mês de fevereiro, devido à demanda. Então, quem tem vontade de participar do curso com Sincobaia, a gente vai abrir uma turma extra que vai acontecer amanhã, no dia 22, quarta-feira, a partir das 3 da tarde. É um curso que tem uma tarde de duração, são apenas 10 vagas. Então, a gente já tem alguns alunos inscritos, pessoas que pediram para a gente abrir essa turma. Então, a gente teve um número mínimo para abrir a turma e agora tem poucas vagas. São só 10 vagas com 3 sorteios de Consincobaia. Vai acontecer amanhã aqui no CAEC. As inscrições são lá na recepção. Qualquer dúvida é só falar comigo ou entrar em contato com a recepção, os recepcionistas do CAEC. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. A reaprendência convida os professores em formação, né, que estão em processo de formação, que a gente está chamando de professorando, para a 10ª qualificação docente. 10ª qualificação docente. E a ideia dessa vez é a gente fazer dinâmicas que enfatizem a questão da parapercepção, de instalação de campo em sala de aula, né, dessa conexão que a gente faz, da percepção do campo, da identificação da sinalética. Então é uma qualificação docente
única, que é a primeira vez que a gente está trabalhando realmente, enfocando a questão da parapercepciologia e do trabalho das energias em sala de aula. Então essa é uma oportunidade para quem é professor de conscienciologia, para sair um pouco da questão do conteúdo, né? Não o ensino conteudístico, e sair um pouco também da didática, porque não basta apenas saber conscienciologia e ter didática para poder passar. É importante também que a gente avance um pouco mais dentro da docência conscienciológica e comece a perceber a questão das energias do campo, dos alunos, dos amparadores. Então, a qualificação docente, a 10ª qualificação docente, acontece agora, esta semana, sexta, sábado e domingo, 24 a 26. Informações, então, na recepção do CAEC, ou então e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o programa Verbetografia EAD, totalmente à distância. Ele vai se iniciar agora no dia 22 de março e, como ele é constituído de 12 semanas, ele vai terminar, então, no dia 14 de junho. Como é que a gente tem a organização desse programa em EAD? Cada semana, a gente libera, no máximo, 2 horas de aula teórica e, durante a semana, a pessoa pratica aqueles conceitos. E no final da semana, toda quinta-feira à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite, a gente tem uma aula online para tirar qualquer dúvida que tenha ficado a respeito tanto da teoria quanto da prática da pessoa durante aquela semana. A gente convida todos, os contatos são feitos pela recepção do CAEC, pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, e também pelo e-mail caec@caec.org. Quero lembrar que para as pessoas que moram distantes de Foz do Iguaçu, se conseguirem um grupo de 15 coparticipantes, a gente dá um desconto de 25%. Tá ok? Então a gente aguarda todos vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaríamos de lembrar a todos vocês que hoje, após o balanço, às 17 horas da tarde, nós estaremos celebrando o aniversário dos 20 anos do Greenbexis. Então, contamos com a companhia de todos vocês para celebrar este evento. Tá? Agora, gostaríamos de falar do curso prática da tributação na Inbexis, tá? Que forma parte também desta celebração. Este curso vai ser nesta quinta-feira, dia 23. É um curso de duração desde esta quinta até o domingo. Tá? E aqui passou a palavra à professora. O curso acontecerá no discernimento. É um curso que não acontece nem todo ano. Nós estaremos somente na 4ª edição do curso. É um curso que vale a pena para aquelas pessoas que queiram aprofundar o autoconhecimento através da autoconscienciometria e a heteroconscienciometria através do análise de uma biografia. Nesse caso, será a biografia do JK. Nós adotamos o livro do professor Alexandre Nonato, que estará presente um dos professores. E nós teremos práticas de leitura com campos mental-somáticos, práticas de comunicabilidade e práticas de parapsiquismo com o professor convidado, o professor Mário Oliveira. Aproveitem esta oportunidade, ainda temos vagas. E para maiores informações, entrem em contato com o CAEC para fazer a inscrição. Obrigada. E o verbete para amanhã será a cronologia da RECIM, a especialidade autotaquicogniciologia. O autor, o professor Marcelo da Silva. Obrigado pela sua presença e até amanhã.